Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui pra gravar o conteúdo de novo porque ficou um pouco confuso e um pouco demorado, tá? No sábado, então eu vou gravar esse conteúdo aqui de novo pra vocês, tá bom? Então a gente vai ter uma aula de bioquímica hoje, tá? Vamos lá então. Primeira coisa que a gente precisa de falar de bioquímica é sobre a água. A água é tão importante pra gente e é tão importante que nosso corpo é constituído, por exemplo, por 70% de água, tá? Por que a água é tão importante pra gente? Porque ela é o meio onde ocorrem as reações, tá? Do nosso metabolismo. Por isso que a gente tem tanta água, é lá que ocorrem nossas interações moleculares, tá? Essa água, ela tem... Ela... Vamos lembrar da molécula da água? Bom, a água é H2O, certo? Então eu tenho 2Hs ligado a um oxigênio. Eu tenho, dentre essas ligações, só ligações covalentes. Por quê? Lembra que meu H ele tem somente um próton no estado fundamental? Se só tem um próton no estado fundamental, ele só tem também um elétron. E aí, se eu doar esse elétron, que é o que acontece nas ligações iônicas, o que vai acontecer? Não existe hidrogênio, tá? Porque você não tem a eletrosfera e não tem o átomo, tá bom? Então não existe hidrogênio, então eu preciso de compartilhar. E aí o hidrogênio é um dos únicos que se estabiliza com dois átomos, tá bom? Então no caso aqui, ele vai se estabilizar com, porque o O fica da família 6A, então eu tenho dois elétrons aqui soltos. Aí um hidrogênio estabiliza aqui e o outro estabiliza aqui, tá bem? Então as ligações deles são covalentes, tá? A água também ela compõe 3/4 da superfície terrestre, tá? Porém, só 3% dela é água doce e só 1% dessa água doce está disponível pra gente, tudo bem? Os estudos eles apontam que os primeiros organismos vieram da água, por quê? Lembra que o que a evolução nos diz? Que o mundo, depois do Big Bang, depois que muita coisa aconteceu, tinha um ambiente muito cheio de enxofre, quase não tinha oxigênio na atmosfera, tinha muitas erupções de vulcões, e com isso era um ambiente impróprio para os organismos viverem. E aí, os primeiros seres, né, começaram a se desenvolver no mar, eram células procarióticas, tá? Eram células que resistiram a esses intempéries. Resistiram não, elas se criaram a partir de junções moleculares, tudo bem? E aí formou-se uma célula que conseguiu aguentar, e aí essa célula começou a produzir fotossíntese e liberar oxigênio para a nossa atmosfera, tudo bem? E aí a gente tem ela como é hoje, então ela foi evoluindo desse modo, tá bom? Outra coisa que é importante a gente falar, que o ΔH da água é positivo, tá? Se o ΔH da água é positivo, quer dizer o quê? Que eu tenho um alto poder calorífico, porque o ΔH é a variação de entalpia. E quando ela é positiva, significa que o processo é endotérmico. Então eu absorvo energia, tudo bem? E essa endotermia da água, essa grande capacidade de conservação de energia da água, que a gente tem vida no planeta. Claro que o efeito estufa ajuda em manter a temperatura do ambiente, mas isso aqui da água, o alto poder calorífico da água, faz com que, por exemplo, durante o dia as águas elas absorvem calor e durante a noite elas soltam, tá, esse calor na atmosfera, fazendo com que a temperatura média da Terra não caia muito, tudo bem? E a água é uma superfície polar, ou uma substância polar, tudo bem? Aí se a água é uma substância polar e ela é o solvente universal, eu tenho alguns grupos que vão ter uma interação maior com ela, tá? Então ela vai se dissolver, porque semelhante dissolve semelhante. Por exemplo, os hidroxilas, que são os OHs, tá bom? As carboxilas, que é o C dupla OH dos orgânicos. Os aldeídos, que é o C dupla O. Tá? Peraí, deixa eu desenhar pra vocês. É o C dupla O. E aqui embaixo tem um OH, tá bom? Os aldeídos é quase igual, só não tem esse oxigênio aqui, é direto no H, tá bom? As carbonilas, que é o C no meio da cadeia, sem estar na ponta, né? Da cadeia. Opa, tem outra ligação aqui não. E uma dupla oxigênio, tudo bem?
Isso aqui é uma carbonila. E sais, que a gente sabe que são compostos que eu tenho um cátio e um ânion, tudo bem? E os ácidos, onde meu hidrogênio é o mais eletropositivo. Como sal a gente tem, por exemplo, o NaCl, que é o nosso sal de cozinha, cloreto de sódio, tudo bem? Beleza. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os ácidos nucleicos, então. Os ácidos nucleicos são polímeros naturais. O que significa ser polímero? O polímero é formado de vários monômeros. Então, o que é o polímero? É uma junção de várias partes pequenas. E esse monômero dos ácidos nucleicos é chamado de nucleotídeo. Tudo bem? O que é o nucleotídeo? O nucleotídeo é uma estrutura onde eu tenho um grupamento fosfato, tá? Eu tenho uma pentose, que no caso do DNA, por exemplo, é a desoxirribose, do RNA é ribose, tudo bem? E eu tenho as bases nitrogenadas, tá bom? Bom, quanto às bases nitrogenadas, eu tenho dois tipos de bases nitrogenadas. Eu tenho as bases púricas e eu tenho as bases pirimídicas, tá bom? As bases puras, tem uma piadinha que o pessoal faz para poder lembrar disso aqui, é o seguinte. As bases puras, as púricas, são puras, então elas têm os dois anéis ainda. E as bases pirimídicas, por elas serem piri, elas só têm um anel, porque elas deram o outro assim perdendo, tudo bem? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a molécula de DNA, tá bom? A molécula de DNA, então, ela é uma molécula dupla hélice, tá? O Watson Cricket desenvolveram um modelo que é aquele de escada, sabe aquelas escadas que são helicoidais, aquelas escadas redondas, que é, por exemplo, assim, ó, que você vai descendo, ela é aspiralada, né, em aspiral. Bom, então é como se as barras daquela escada fossem os meus nucleotídeos, tá bom? E as minhas ligações fosfodiéster, que faz com que eu ligue um nucleotídeo no outro na mesma fita, tá bom? E os meus degraus são as ligações de hidrogênio, tá? Que eu tenho entre o nucleotídeo de uma fita com o nucleotídeo da outra, tudo bem? Enquanto a timina vai se ligar com duas ligações de hidrogênio com adenina, tá bom? A guanina vai se ligar com três ligações de hidrogênio com a citosina, tá bom? Só a nível de curiosidade não, tem cálculo para isso, tá, gente? Erwin Chargaff também falou que a quantidade das bases púricas é igual à quantidade das bases pirimídicas. A gente vai ver um pouquinho mais pra frente nesse slide ainda, tudo bem? Então, bom, vamos continuar aqui no DNA. Então, o DNA é uma dupla hélice. Por quê que é uma dupla hélice? Porque eu tenho duas fitas de DNA, tudo bem? Eu tenho uma fita senso, que é a 5 linha, 3 linha, e eu tenho uma fita antissenso, então elas caminham assim. Uma fita senso e uma fita antissenso, tudo bem? No caso aqui, 3 linhas, 5 linhas, tá bom? Bom, essa ligação aqui, ó, do grupamento do carbono com o grupamento fosfato, a gente chama ela de fosfodiéster, tudo bem? Certo? E aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, e por assim vai, tudo bem? Bom, no DNA, a pentose do DNA que forma o nucleotídeo de DNA é a desoxirribose, tá? E a fórmula dela é C5H10O4. Normalmente, como ela é uma pentose, seria O5. Só que vamos lembrar o seguinte, por que ela tem menos oxigênio? Se ela tem menos oxigênio, o que é mais difícil de acontecer com ela? De ela oxidar. Então, o DNA é uma molécula fixa. Ela é menos renovável, entendeu? Na verdade, ela não é renovável, tudo bem? E aí, eu tenho as bases que participam do DNA, a adenina, a timina, a guanina e a citosina, tá bom? Diferente do RNA, que aqui, no caso da timina, não existe timina no RNA. Aqui vai ser uracila, tudo bem? Bom, vamos lá. Bom, o RNA, ele vai ser uma fita simples, tá? Também é helicoidal, que eu vou ter a minha citosina, guanina, adenina e uracila, fazendo as mesmas ligações aqui. Então, no caso, aqui eu tenho as ligações fosfodiésteres ligando os nucleotídeos de mesma fita, tudo bem? A minha pentose é a ribose, tá? Que a fórmula C5H10O5, então ela é menos estável, tá? Tudo certo?
E aí, em vez de eu ter a timina aqui, eu tenho a uracila. Lembra que eu falei sobre o Chargaff? Ele falou pra gente que a minha soma das minhas bases purinas tem que ser igual à soma das minhas bases pirimidinas. O que significa? Adenina mais timina na molécula de DNA tem que ser igual à quantidade de timina mais citosina. Tá? Como que a gente vai lembrar quais são as bases purinas? As bases purinas, a gente vai falar assim, ó, pulga. Pulga por quê? As bases puras é guanina e adenina. Tudo bem? Beleza, até aqui? Esses aqui foram os nossos ácidos nucleicos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a replicação do DNA e por que isso é importante. A replicação do DNA, ela é a primeira coisa que a gente precisa de fazer para que a nossa célula se divida, tá? Ocorra o processo de mitose e meiose, tá? Mitose nas células somáticas, são as células do nosso corpo, tá? Que constituem todas as células. E as células sexuais, que são, no caso do homem, o espermatozoide, da mulher e do ovócito secundário, tá? Que ele só vai virar óvulo na maturação, quando o espermatozoide fecunda, tudo bem? Então, é assim o ciclo. Bom, o DNA, para eu conseguir, por exemplo, aumentar minha célula, duplicar o meu número de células, eu preciso que eu tenha mais número de DNA. E aí acontece um fenômeno chamado replicação do DNA, que é o que a gente vai ver agora, tá bom? Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Depois que aconteceu essa replicação do DNA, ocorre o fenômeno chamado transcrição, que é isso aqui, já é a parte da síntese proteica. Então, é a partir do DNA que eu vou formar as proteínas. E aí, quais são as proteínas? As proteínas têm diversas funções. Elas são reguladoras, elas vão participar principalmente da função plástica do nosso corpo, tudo bem? Em todos os tecidos eu tenho proteínas, tá? Porque na minha célula eu tenho proteínas, tudo bem? Então, DNA eu vou transcrever ele em RNAs, primeiro no mensageiro, depois no ribossômico e depois no transportador. E é esse transportador que vai pegar os meus nucleotídeos que estão soltos, estão livres ali no citoplasma para vir para tradução e formar as proteínas, tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho sobre a replicação, tá? A replicação acontece na fase S, a fase de síntese da interfase, que é a fase que antecede a mitose, tudo bem? A replicação, ela é semiconservativa. Por que ela é semiconservativa? Ó, pera aí. Deixa eu ver se dá pra trocar a cor do ponteiro. Tá. Então, o que acontece? Eu tenho uma molécula de DNA, tá? E aí eu vou abrir uma forquilha de replicação aqui, que a gente já vai ver o que é. Tudo bem? Como isso acontece. E aí eu vou formar uma fita a partir dessa aqui, tá? Então, peraí, deixa eu interlaçar elas. Então vai ter uma fita a partir disso aqui. Vai ter uma fita então a partir daqui e uma fita a partir daqui, tudo bem? Então, de uma fita só, eu vou gerar duas fitas. Por isso que ela é semiconservativa, porque eu tenho uma fita, ó, de uma fita só eu gero duas. Porque de uma fita eu tenho uma fita parental e uma fita nova, tudo bem? Beleza? Bom, a replicação ela é bidirecional, ou seja, eu vou formar uma bolha e ela vai ocorrer tanto para cá quanto para cá, tudo bem? E ela vai ser sempre sintetizada, a fita de DNA sempre vai ser sintetizada do 5' 3'. Tem até uma tirinha que fala que o sentido da vida é o 5' 3', tudo bem? Então vamos entender um pouquinho desse processo, como acontece, tá bom? Então o que acontece? Eu tenho primeiro o meu DNA aspiralado, e aí vem a DNA girase, tá? E desespirila ao DNA, fazendo com que ele fique o quê? Reto, tá bom? Só que ele ainda está fechado. Como que eu vou criar duas moléculas de DNA se ele ainda está com interação molecular? Aí agora entra a helicase.
A helicase vai vir aqui e vai quebrar a helicase, essa proteína aqui, tá? Essa enzima barra proteína. E ela vai quebrar as ligações de hidrogênio, tudo bem, daqui, acabando de desenrolar essa dupla hélice, tudo bem? Aí, o que acontece? Aberta, essas duas cadeias, elas vão querer se fechar de novo, porque eu tenho as interações de hidrogênio. Se eu tenho interações para acontecer, elas vão querer se fechar de novo. E aí eu tenho as proteínas SSB, tudo bem? Que vão estabilizar a minha molécula de DNA, para que ela não volte, tudo bem? São as proteínas SSB que se fixam na fita parental, tá? E aí vem a DNA primase e forma um prime de RNA aqui para eu começar, porque a próxima enzima que é a que vai realmente sintetizar, pegar os nucleotídeos que estão no citoplasma e no núcleo, e colocar aqui como empareamento, ela precisa desse prime para começar, porque ela não consegue começar sozinha. Então vem a DNA primase, faz esse prime. Aí no sentido 5 linha, 3 linha, tá? Então daqui, que a gente sabe, para lá. Então aqui vai começar a sintetizar a molécula de DNA, tá bom? Então aí ela vai ser uma fita contínua, por quê? A partir daqui que é 5 linha, eu vou até o final. Só que eu tenho sempre uma fita contínua e uma fita descontínua, tá? Por quê? A fita descontínua, o começo dela aqui vai dar em 3, tá? E não em 5. A gente sabe que a fita é só sintetizada do 5 linha para 3 linhas. Então o que acontece? A minha DNA primase vem aqui e coloca um fragmento de RNA, tá? Na verdade são vários fragmentos de RNA, porque sempre vai dar, o final dela vai dar sempre no 5 linha. Então eu preciso de vários fragmentos para eu poder começar a criar esses aqui são os primers, tá? Que são esses fragmentos de RNA. Para eu poder conseguir fazer a minha molécula descontínua de DNA. Aí vem a DNA polimerase, tá? E faz os interstícios aqui de moléculas de DNA. Depois disso, eu venho com as moléculas, com a RNAH, tá? RNase H, e eu tiro esses primers, tá? E aí quando eu tiro esses primers, a gente vai ver isso num videozinho tudo certinho. Quando eu tiro esses primers, eu consigo sintetizar o resto da fita de DNA, tudo bem? E aí, quando eu sintetizo, elas ainda vão estar meio desinterligadas. Aí vem a DNA ligase e acaba de ligar as fitas, formando de uma fita, duas. Isso aqui é a forquilha de replicação, tá, gente? Que eu tinha tanto falado, tá? Então é quando eu abro a molécula para eu conseguir replicá-la, tudo bem? E aí o que acontece? Ela faz assim, ó. E aí aqui ela vai expandindo tanto para cá, tanto para lá, tá? Por isso que ela é bidirecional. Vamos ver o videozinho? Tanto em eucariotos como procariotos, a replicação inicia-se em uma sequência particular de nucleotídeos, denominada origem de replicação, a qual serve como local específico para a ligação de proteínas que iniciam o processo de síntese do DNA. Essas proteínas são as enzimas DNA helicases, que por meio da quebra de moléculas de TP promovem a abertura e o desenrolamento das duplas fitas de DNA. A síntese do DNA é bidirecional, sendo que as origens de replicação se expandem em ambas as direções, formando estruturas denominadas forquilhas de replicação. Uma vez separadas, as fitas parentais possuem a tendência de se reassociarem novamente, problema que é resolvido pelas proteínas SSB, ou proteínas de ligadoras de fita simples, que estabilizam e evitam que as fitas parentais se unam novamente. A DNA polimerase é a enzima crítica do processo de replicação. Mas não se engane, a enzima que você vê neste momento não é a DNA polimerase, mas sim uma DNA primase. A DNA polimerase não é capaz de iniciar por si própria a síntese de uma fita de DNA. Depende da atividade da DNA primase, um tipo especial de RNA polimerase que sintetiza um fragmento de RNA denominado primer. A partir da extremidade 3' do primer de RNA, a DNA polimerase começa o seu trabalho de adicionar nucleotídeos para construir a nova fita de DNA, complementar a fita parental. A DNA polimerase catalisa a ligação fosfodiéster, adicionando nucleotídeos no sentido 5' para 3' da fita que está sendo formada.
e é esta a característica essencial de todas as DNAs e RNAs polimerases, incluindo a própria primácia, adicionar nucleotídeos no sentido 5' para 3'. A energia necessária para a reação de polimerização vem dos próprios nucleotídeos trifosfatados a serem adicionados. A fita de DNA, que será sintetizada a partir da fita em azul, é denominada fita contínua, porque sua síntese ocorre continuamente a partir de um único primer de RNA. Consequência do antiparalelismo das fitas parentais, a fita descontínua, sintetizada a partir da fita em vermelho, terá esse nome pois sua síntese demandará mais de um primer de RNA, entre os quais serão sintetizados fragmentos de DNA conhecidos como fragmentos de Okazaki. Para formar uma fita contínua, a partir da fita de síntese descontínua, os primers de RNA devem ser removidos dos fragmentos de Okazaki. Esta tarefa fica a cargo de outra enzima, a RNase-H. Uma vez removidos, os primers devem ser substituídos por sequências de DNA, ação promovida por outra DNA polimerase especial. Finalmente, por meio da energia do TP, a DNA ligase promove a união dos fragmentos de Okazaki. Beleza, galera? Então, vamos falar agora então um pouquinho das proteínas, tudo bem? Qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem, tá? Então, vamos falar um pouquinho das proteínas, tá? As proteínas, elas também são polímeros naturais. Então, o que significa? Elas são constituídas de monômeros. E quais são os monômeros da proteína? O aminoácido, tá bom? Qual que é a constituição desse aminoácido? O aminoácido é constituído de um grupo amina, tá bom? Que o grupo amina é? O grupo amina é um NH2 ou NH ou N ligado a um carbono, e nesse carbono eu não posso ter dupla ligação com oxigênio, porque se tiver é uma amida, então aí não vai ser um aminoácido, tudo bem? Só se ele estiver aqui no radical, mas acho que não tem nenhum aminoácido com esse radical, tá bom? Então eu tenho um grupamento amina, tá? Eu tenho hidrogênio, um grupamento radical e um grupamento carboxílico ligado a um carbono quiral, tudo bem? Por que quiral? Porque eu tenho 4 ligantes diferentes. Ele só não vai ser quiral quando eu tiver um dos aminoácidos que o radical dele é hidrogênio, tá bom? Bom, mas ele ainda vai ser um carbono quaternário, tá? Que ele faz 4 ligações, assim. Bom, principais funções. Ele tem as proteínas, a principal função dela é a plástica, então ela vai ser a formadora de quase todos os nossos tecidos, como eu disse. Por exemplo, eu tenho o colágeno, que é uma proteína estrutural. Eu tenho a queratina. Por exemplo, na nossa pele, a gente tem a epiderme, a derme, e aí a gente tem o panículo adiposo aqui embaixo. A hipoderme e o panículo adiposo, né? A hipoderme já não faz parte da pele, tá, gente? Então, vamos lá. Aqui em cima eu tenho uma camada inteira de queratina. Por quê? Os meus queratinócitos que estão aqui nessa camada da epiderme, porque na camada de epiderme, além de ter queratinócito, eu tenho melanócito, eu tenho células de Langerhans, tá bom? E aí, essa camada aqui de queratina, ela impermeabiliza a pele. Então, as proteínas têm função de impermeabilização, elas têm função de proteção, tudo bem? E elas têm função de constituição, de plástica, tudo bem? Bom, ela também tem função energética. Quando o nosso corpo ele entra ele fica sem glicose, primeiro eu vou usar os meus lipídios, tá? E aí eu vou transformar eles em corpos cetônicos e aí eu tenho todo o metabolismo de ácidos de corpos cetônicos, e eu também vou transformar a minha proteína em terceiro lugar, tá? Então primeiro eu uso a glicose, segundo lipídios, terceiro a proteína. No meu ciclo de alanina, tá? Eu uso a proteína para formar a glicose, da glicose eu formo ATP, tudo bem para minha célula. Bom, algumas funções secundárias da proteína elas são catalisadoras, tá? Porque toda proteína é enzima, mas nem toda enzima é proteína. Ou seja, toda proteína pode servir como enzima, e a enzima, tá? Ela é o quê? No meu processo por exemplo, eu tenho uma reação, ela vai ser a que vai diminuir o meu tempo de reação. Ou seja, vai aumentar a minha velocidade da reação, tá bom? Ela catalisa a reação. Então, por exemplo, se eu precisava diminuindo, isso ela vai fazer diminuindo a energia de ativação. Se eu precisava dessa energia de ativação aqui, ó, desse tanto de energia de ativação, aqui que é o meu pico, ó, tá bom? Agora eu vou precisar disso aqui, tudo bem? Opa!
vou precisar de muito menos de energia de ativação, tá bom? Bom, elas podem ser estruturais, como colágeno, a queratina, como eu disse para vocês, de reserva, como a albumina, a caseína, tá bom? A albumina tem principalmente no ovo, tá bom? A gente sabe que o ovo é uma célula grande, tudo bem? E aí, na albumina eu tenho muitos nutrientes, tá? Tudo bem? E a caseína eu encontro principalmente no leite, tá? Em coisas alimentos derivados de leite e tal. Bom, para transporte eu tenho hemoglobina, tá? A hemoglobina ela é o que? A proteína que fica lá nas minhas hemácias para que eu consiga carregar tanto oxigênio quanto gás carbônico, tá? Que provenientes da respiração, da inspiração, da ventilação e da respiração. Tudo bem? Contráteis, como a actinimiosina, e essas proteínas contráteis são as que fazem com que nossos músculos eles se contraiam, então eles se estendam e eles relaxem. Tudo bem? Com fitas. E protetoras, como os anticorpos, tá? Os anticorpos atuam... Os linfócitos T tem, por exemplo, acho que eles não... como anticorpo, tá bom? Hormonais, tá? Como a insulina, que retira a glicose do sangue e manda para os tecidos. Receptores, como permeases. Gente, ó, eu acho que eu falei uma informação equivocada, tá? Não lembro, eu vou pesquisar para vocês, mas eu acho que o linfócito T não é proteico. Tudo bem? Mas se for, eu mando depois no grupo. Tá bom? Quem assistir isso aqui. Tá? Hormonais, como a insulina. Tudo bem? A insulina vai retirar a glicose do sangue e mandar para a célula. Receptoras como as permeases, tá? Que por exemplo, lá na membrana plasmática, eu tenho qual que é a característica da membrana plasmática, qual que é a função dela? Uma permeabilidade seletiva. Se tem uma permeabilidade seletiva, eu tenho que ter receptores de membrana, tá? Para saber o que vai entrar, o que não vai entrar. E essas permeases, elas vão atuar como portões, tá? Como carregadores para dentro da célula, tudo bem? Proteínas de pigmento, como a clorofila, tudo bem? E a hereditariedade, que é as estonas. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as estonas, que é importante. Na minha fita de DNA, a cada coisa eu tenho 8 estonas. As estonas são proteínas redondinhas, tá? E aí o que acontece? Meu DNA ele fica enrolado. Deixa eu pegar uma outra cor aqui para mostrar. O DNA fica bem aspiraladinho aqui nas coisas. Por quê? Porque quando o DNA ele sai do núcleo para, por exemplo, ir para o ribossomo ou para o retículo endoplasmático rugoso para produzir proteína, tá? Na síntese proteica, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, para ele não quebrar. Porque vamos pensar, o que é mais fácil de quebrar? Alguma coisa que tem uma capacidade elástica, tá? Então eu tenho como estender ele, ou algo que está lá já estendido e eu puxar demais. E ele não tem capacidade elástica. Entendeu? Aquilo vai quebrar. Então, as estonas servem para isso, tá? Para estabilizar a molécula de DNA. Bom, os aminoácidos, que são o mesmo número da proteína, tudo bem? Eles são divididos em dois. Aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais, tudo bem? Os aminoácidos essenciais são aqueles que são advindos da alimentação. Tá? Então, vem da dieta. A gente come eles e eles vão para o nosso organismo participar de tudo que a gente precisa. Das proteínas, da formação de proteína. Bom, e eles já vêm prontos, tudo bem? Já os aminoácidos não essenciais, eles são sintetizados no próprio corpo. Porque assim, depois que a proteína ela perde a função, o proteossomo, que é uma organela celular, ela vai lá e pega essa proteína que já está sem função, que já não serve mais para nada na célula, e degrada ela em aminoácidos, tudo bem? Ela degrada em elementos, tá? Em moléculas dentro da célula. E aí essas moléculas sintetizam o aminoácidos, tá? No próprio organismo, que são os não essenciais. A título de curiosidade, os ruminantes eles conseguem produzir tanto os aminoácidos essenciais quanto os não essenciais, porque eles têm relações de simbiose, tá? Lembra que a aula passada a gente viu sobre relações ecológicas? Eles têm relações ecológicas com bactérias e fungos, se não me engano, e
intestino deles. Lembra que a gente tem a nossa flora intestinal? Nossa flora intestinal também serve um pouco para isso, tá? Mas nos ruminantes, lá no rumen, eles têm muitas dessas bactérias que vão fazer com que esses aminoácidos todos sejam produzidos, tá bom? A partir da própria dieta, tudo bem? Mas a partir do que eles têm lá dentro de aminoácido guardado também, tá? Bom, então, para falar de proteína, a gente não pode esquecer de falar sobre a ligação que une os monômeros para formar a proteína. Então, a gente tem classificações de proteína, por exemplo, antes de falar sobre a ligação em si, tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, dois monômeros, eu tenho um peptídeo, tá? Aí eu tenho, sei lá, até 10. Aí eu tenho um oligopeptídeo. Aí, para isso, eu tenho um polipeptídeo depois. Então, a proteína também é um polipeptídeo. Então, ela tem na verdade, a gente classifica com... Tem literatura que fala que é 50, tem literatura que fala que é 100, tudo bem? Mas vamos usar aqui 100, tá? Que é o que os vestibulares mais usam. Então, a proteína tem mais ou menos 100 monômeros, então 100 aminoácidos juntos, tá bom? E aí, as nossas ligações peptídicas, elas vão acontecer como? Eu tenho aqui um aminoácido e eu tenho o outro. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma ligação. Ó, se eu abrir, eu vou riscar isso aqui e vou abrir esses dois hidrogênios. Tudo bem? Vou colocar um aqui e um aqui. Então, continua NH2, certo? Bom, só mudei a representação deles. O que vai acontecer? Esse OH do grupamento carboxílico de um aminoácido vai se ligar com o grupamento H do outro aminoácido, formando o quê? H2O, água. Então, é uma reação de desidratação. Tudo bem? Então, eu retiro água dessa reação. O que vai acontecer? Eu vou ligar o meu carbono aqui, que estava no carboxílico, no nitrogênio, tá? Do grupamento amina de outro aminoácido. Então, a fórmula, por exemplo, se eu te perguntar assim, eu tenho 100 aminoácidos, 151 aminoácidos. Vamos colocar um número um pouquinho mais específico. 151 aminoácidos. Quantas ligações peptídicas eu tenho nesse polipeptídeo? A fórmula, como eu tenho a cada 2 aminoácidos eu tenho uma ligação, só que assim, eu tenho em 3 eu só tenho 2 ligações, então vai ser sempre, ó, vamos pensar. Então, se eu tenho para 2 eu tenho 1, para 3 eu tenho 2, para 4 eu tenho 3. Então, vai ser sempre N, tá? Uma formulinha que a gente desenvolveu agora, tá bom? Na verdade, a gente só pensou agora, no caso, eu esqueci, raciocinou agora. Então, N menos 1, tudo bem? É a nossa formulinha para achar. E aí, quando a gente precisar de achar o contrário, tipo assim, ele dá quantos aminoácidos tem numa ligação com 162 ligações peptídicas. Vai ser sempre N mais 1, tá bom? Então, no caso, 163. Bom, vamos falar um pouquinho então da estrutura das proteínas, tá bom? Toda proteína, ela começa aqui, tá? Na estrutura primária, tá? Estrutura primária. O que isso quer dizer? Quando eu vou lá pro ribossomo para ele coisar, os meus anticorpos, o meu RNA transportador vai lá e pega o aminoácido correspondente ao códon. Aí ele vai lá e liga, e cada um vai se ligando por ligações peptídicas, formando uma cadeia. Só que, o que acontece? Dentre esses aminoácidos, eu tenho os radicais diferentes. Eu tenho enxofre, eu tenho hidrogênio. O que vai acontecer? Vai formar uma estrutura secundária, porque esses hidrogênios, dessas ligações de hidrogênio, vão começar a se formar. Tudo bem? Então ela vai começar a se aspiralar, que é no caso da minha ligação alfa-hélice, tá? Que é o que está representado aqui, ou da minha beta foliada, que é o que eu vou tentar desenhar aqui, que é um pouquinho mais difícil de desenhar. Tudo bem? É mais ou menos assim. Não sei se dá para entender. Ela é meio quadradinha, tá? E aí eu tenho a minha beta foliada, que aqui eu já tenho ligações de hidrogênio, tá bom? Bom, aí depois que eu passei dessa estrutura secundária, eu tenho lá enxofre. Então eu vou começar a formar ligações de sulfeto, tá bom? Aqui no meio. Deixando a estrutura amorfa, tá? Sem forma. Então vamos pensar no fio de telefone.
Quando eu estico aquele fio de telefone que é todo aspiralado, eu vou ter uma estrutura primária. De repente ele vai ficar secundária, tudo bem? Eu enrolo todo ele, ele vai ser terciário, tá? E quando eu junto 4 fios desses diferentes, eu vou ter uma estrutura quaternária, tá bom? A maior parte da literatura vai falar que a estrutura quaternária é a única que exerce função, tudo bem? Tudo bem? Mas existem na literatura que algumas literaturas que falam que a estrutura terciária também já exerce função, tá bom? Então, a respeito da estrutura das proteínas, é isso aí. Vamos falar então um pouquinho da síntese proteica, tá bom? Então, a síntese proteica, ela vai ocorrer no citoplasma, no ribossomo, no retículo plasmático, mas ela começa no núcleo, porque é lá que está o meu DNA, tudo bem? Então, o que vai acontecer? Eu tenho lá a minha molécula de DNA, tá? E aí eu vou passar essa molécula, lembra que eu passei ela por replicação, para formar a célula, tá? E aí eu vou passar essa molécula de DNA para o processo de transcrição, onde eu vou formar a minha molécula de RNA mensageiro. Só que na minha molécula de RNA mensageiro, eu ainda vou ter os meus, vamos aqui, primeiro. Aqui eu tenho a minha molécula de DNA. Aí eu vou transcrever ela em RNA mensageiro não maduro. Então aqui eu vou por pareamento, tá? Aqui eu decidi que a minha fita molde é essa aqui. Então por pareamento eu vou lá. Por exemplo, T se liga com A se liga com U no RNA, tudo bem? T se liga com A se liga com U, T se liga com A, G se liga com C, C se liga com G, tudo bem? E assim vai até formar o RNA mensageiro. Aí, na minha molécula, eu vou ter uma maturação da minha molécula de RNA mensageiro, que é a retirada dos introns, tá? E aí, após essa retirada dos introns, eu vou ter que ligar a minha molécula de novo. Então, eu vou ligar os extrons, tudo bem? Olha aqui, por exemplo. Aqui eu tenho o início, tá? O códono de início, que é a metionina, tá? Aí, vamos lá. Para síntese proteica. Isso aqui que eu falei agora não tem nada a ver, gente. Bom, eu tenho aqui o DNA, tá bom? Aqui, aqui tá para mim marcado que é um extron e aqui um intron, tudo bem? Então eu vou retirar esses introns, tá? Isso aqui é a maturação. Eu vou retirar esses introns e vou ficar só com os meus extrons ligadinhos, formando uma molécula de RNA mensageiro maduro, tá? Essa molécula de RNA mensageiro, ela vai sair do núcleo, tá? Vai pro citoplasma, lá nos ribossomos, seja eles os que estão presentes no retículo plasmático rugoso ou nos que estão espalhados pelo citoplasma mesmo. E lá eles vão começar a síntese, a transcrição, tá? Vão continuar a transcrição, tá? Então vai ser formado RNA ribossômico, tá? Que é o próximo, que é lá forma nos ribossômicos. Então vai ter um pareamento novamente da fita de RNA mensageiro, que foi pareada lá com a fita molde do DNA, numa fita de RNA ribossômico, tá bom? Aí depois eu vou pegar essa fita de RNA ribossômico e vou pareá-la de novo para formar o meu RNA transportador. Esse RNA transportador, que vai ser meus anticódons, que vão, né, pegar os meus aminoácidos que estão livres no meu citoplasma, tudo bem? Para a formação das proteínas, tá bom? Vamos ver isso agora. E aí, como que é definida isso? Bom, o código genético, o que é o código genético? O código genético é o DNA, tá? Então é tudo que eu consigo formar a proteína, eu consigo ter a minha genética, tá? Então, ele é definido por códons, tá? Do DNA. Então, o códon é o quê? Uma trinca de bases nitrogenadas. Por exemplo, o A, o G, tudo bem? Aqui é uma trinca. Aí, por exemplo, C, C, G, outra trinca. E assim vai, tá? Isso aqui é um códon, tá? Um códon, tá bom? E aí, quando eu chego lá no RNA transportador, ele é meu anticódon, tá? Então, eu vou ter que fazer o contrário do que ele é. Eu vou ter que procurar nessa tabelinha para ver qual que é o aminoácido para eu ligar lá, tá bom? Então, ele vai passar aqui, ó, tá vendo? Aqui, por exemplo, eu tenho um códon, outro códon, outro códon, outro códon. O que está acontecendo? Na verdade, ele está contando aqui de trás, né? Então, ele vai ser aqui, ó. Porque ele está contando de trás. Aqui,
tá bom? Que ele está sendo formado. Bom, então isso aqui é o meu RNA transportador, tá, gente? Aqui é o meu RNA ribossômico, tá? Então vai acontecer o quê? Eu vou com esse RNA transportador buscar os meus aminoácidos e esses aminoácidos vão se ligando, tudo bem? Por ligações peptídicas até formar o meu polipeptídeo, minha proteína, tá bom? Então vamos ver isso na prática. Então aqui eu tenho uma fita sense e uma fita anti-sense, tá? A gente vai usar essa fita aqui como fita molde, tá bom? No Enem, por exemplo, eles sempre vão falar qual que é a fita molde para vocês, tá bom? Uma vez que normalmente pode ser que gere resultados diferentes, tá? Mas uma coisa que é importante eu falar, deixa eu até voltar aqui, é que o nosso código genético ele é degenerado. O que significa isso? Por exemplo, se ocorrer uma mutação no meu DNA, e aí eu mudei, por exemplo, de UUG, eu mudei para UUA. O que vai acontecer? É o mesmo aminoácido. Então vai acontecer uma mudança significativa na produção de proteína, no reconhecimento desse gene? Não, tá bom? É a mesma coisa se eu coisar, por exemplo, aqui ó, prolina, CCU e um CCG, tá bom? Então é o mesmo aminoácido. Então o que quer dizer? Várias bases, o que significa o código genético ser degenerado? Várias bases formam um mesmo aminoácido, tudo bem? Bases diferentes formam um mesmo aminoácido. Tá bom? Então vamos para a aplicação. Tá? Então eu tenho a fita molde por pareamento. O que vai acontecer? Tá? Então T se liga com A se liga com U, C se liga com G, T se liga com A, T se liga com A, C com G, C, G, C, U. Por que U? Porque no meu RNA não tem utimina, então o A se liga com U, C se liga com G, T se liga com A se liga com U, A se liga com U, C com G, G com C e assim vai, tudo bem? E aqui eu já tenho os meus introns definidos. Quando ele pedir para você fazer a maturação do DNA no Enem ou na sua prova, ele vai sempre dar os introns, tudo bem? E aí aqui é a minha molécula já com os introns fora, tudo bem? Os introns são os que saem e os exons ficam em si junto, tudo bem? Então aqui eu tenho uma fita de RNA mensageiro. Ela vai sair do núcleo, vai lá para o ribossomo, formar a molécula de RNA ribossômico, também por pareamento. Então aqui eu vou falar A com U com A, G com C e assim por diante, tudo bem? Bom, a partir do meu RNA ribossômico eu vou formar os meus anticódons, que significa o quê? O meu RNA transportador. É ele que vai pegar o meu aminoácido e vai ligar formando as ligações, fazendo com que essas moléculas tenham interação e formem o meu peptídeo, depois um oligopeptídeo, um polipeptídeo, e assim, e é isso, tá bom? Então aqui, U se liga com A se liga com U, C com G, U com A, C com G. Se esses aqui são os meus anticódons, para onde que eu vou olhar na tabela? Tá bom? Para onde que eu vou olhar na tabela? Para os meus códons, não para os meus anticódons. Então aqui, por exemplo, UAC, que é o primeiro códon aqui que aparece. Vamos procurar. Ó, primeira base está aqui, segunda base aqui e a terceira aqui. Então vamos lá. UA, tudo bem? C, segundo. Então, qual que é o primeiro aminoácido que vai formar? UAC, tirosina. Tudo bem? Aí depois vem aqui UUC, UUC, fenilalanina, tudo bem? E assim por diante, tá bom? Aqui no exemplo, tá? Então você sempre vai olhar para o RNA ribossômico na tabela para poder gerar, porque o RNA transportador é o que vai buscar. Ele tem uma forma meio assim, tudo bem? Aí aqui se liga o aminoácido, tudo bem? Para ele trazer. Bom, vamos para outra parte então, que falando sobre as enzimas, tá? Lembra da frase que toda proteína é enzima, mas nem toda enzima é proteína? Beleza, então a gente vai estar falando sobre proteínas. Um outro ponto importante sobre proteínas é o que? A função dela, lembra que eu falei que a quaternária, ela só vai ter função quando ela for quaternária?
Então, o que acontece? Eu posso perder essa função porque eu perco a estrutura. Tá? Então, eu tenho uma mudança na estrutura e aí eu perco essa função. Como que eu perco essa estrutura? Através de um negócio que a gente chama de... Calma, gente. Desnaturação da proteína, tá? Por que ela ocorre? Normalmente por temperatura e pH, tá? Então, a alteração na temperatura e no pH ideal para essas proteínas fazem com que elas desnaturem, percam a forma dela natural e com isso eu perco a função, tá bom? Então, toda proteína é enzima, mas nem toda enzima é proteína, lembra disso, tá? Então, o que as enzimas fazem? Elas diminuem a energia de ativação, tá? Lembrando que as enzimas elas não são consumidas na reação, tá, gente? Elas não são consumidas. Então, ela entra, faz lá o substrato, que a gente vai ver o complexo, e depois ela sai com o produto, tudo bem? E ela reconhece o substrato, que é o que vai entrar no meu sítio ativo, pela forma tridimensional. Essa fórmula tridimensional é o modelo chave-fechadura. Então lembra lá, a chave entra e consegue... A minha chave é diferente da chave do vizinho, tá? Então a minha chave não entra na casa do vizinho, tá bom? Ou pelo menos é para ser assim. Então isso aqui é o meu sítio ativo, que é essa parte livre, tudo bem? Minha enzima. E aqui o meu substrato. O meu substrato se liga na enzima. Tá vendo aqui? Então vamos lá. Bom, esqueci de arrumar um negocinho aqui no slide. Tá? Mas não tem problema. Isso aqui também não é importante. Depois eu vou mandar o nome disso aqui no grupo, tá bom? Também. Bom, a enzima mais o substrato vai formar o meu complexo enzima-substrato, tá? E depois da minha reação acabar, porque lembra que eu diminuo a energia de ativação? Então a reação vai acontecer mais rápido por causa da enzima, ela vai catalisar a minha reação. Aí eu vou sair com a enzima, porque ela não é consumida na reação, mas o produto da minha reação. Tudo bem? Bom, eu tenho as enzimas, que são normalmente proteínas, mas nem sempre vão ser proteínas, tá? O meu cofator, que é a proteína associada normalmente a íons metálicos e inorgânicos, tá bom? E eu não lembro certinho o nome de quando ela está associada à molécula orgânica, eu mando lá. Gente, desculpa mesmo. Tá? Eu tenho alguns tipos de inibidores, tá? Mas os inibidores vão normalmente atuar no meu sítio ativo, tá? Sendo fechando eles, para que eu não consiga fazer com que o substrato se incorpore a ele. Isso temporariamente ou permanente. Ou com outro substrato se ligue nele. Bom, eu tenho inibidores reversíveis, que eu tenho os competitivos, por exemplo. Quando a gente fica no meio de muita fumaça e muito monóxido de carbono, as nossas hemácias elas se atraem, a hemoglobina que está nas hemácias se atrai muito mais pelo monóxido de carbono do que pelo oxigênio, entendeu? E aí faz com que o oxigênio e o monóxido de carbono compitam, tá? Compitam, acho que compitam, pelo sítio ativo, tá? E aí parte dessas enzimas vai se ligar com o monóxido de carbono, parte com a hemoglobina, tudo bem? Porque ele é competitivo, não tem como você falar qual que vai chegar, tá bom? Eu tenho os não competitivos, que eu vou ter um cofator ligando na estrutura da enzima, tá? E fazendo com que ela se feche, tudo bem? Isso temporariamente. Isso aqui foi desenvolvido, tá, em laboratório, tudo bem? Para tratar algumas doenças e para tratar e para algumas outras tecnologias para avanço de biotecnologia. Bom, e eu tenho os irreversíveis. Deixa eu apagar aqui para vocês conseguirem ver. Os reversíveis, tá? Que são esse cofator, esse mesmo cofator ligado à enzima, só que ele de uma maneira mesmo cofator ou a desnaturação, tá, gente? A desnaturação ela pode ser temporária ou ela pode ser irreversível também. E aí eu faço com que a minha proteína perca a forma por causa disso. E eu perco essa proteína. Tudo bem? Bom, então a gente vai falar sobre 3 gráficos agora que caem muito no vestibular sobre enzima. Tá bom? Então vamos lá. É a velocidade sobre concentração de substrato, é o nosso primeiro gráfico. O que as enzimas fazem? Elas aceleram o meu processo. Então eu pego
substrato e ligo na enzima para poder aumentar minha velocidade de reação, tudo certo? Mas o que acontece com a minha velocidade de reação? Eu tenho lá uma quantidade de substrato, então eu vou crescendo. Por exemplo, eu tenho 60 enzimas, tá bom? Então elas se comportam, se liga em quanto substrato? 60. Então eu vou lá, eu tenho 20, primeiro eu tenho 20 substrato, depois 40, e aí 50. E aí eu vou aumentando até que chega um nível que eu tenho 60. 60, 60, 60. O que vai acontecer? Eu não tenho mais enzima. Então essa velocidade tende a ficar estável, tudo bem? Bom, outro gráfico é o da velocidade das reações de enzimas pela temperatura. Lembra que eu falei que a temperatura ela pode desnaturar a proteína se tiver uma variação muito grande que a proteína não funcione? Aqui, quando eu tenho temperaturas baixas, normalmente não vai desnaturar a proteína. Ela só não vai funcionar, tudo bem? Normalmente, tá? Existem proteínas que são mais sensíveis. Então, eu tenho o meu ponto ótimo, por exemplo, aqui nos 37, 30, 38, 40 graus. Tá? No corpo humano, por exemplo, já não funciona assim, já não é 40 graus. 40 graus já está desnaturando todas as proteínas. Tá bom? É por isso que a febre é perigoso chegar em 40, 41 graus. Tá? Porque a nossa temperatura corporal é 36,5, 37 graus no máximo. Tudo bem? Então, quando eu aumento a temperatura, eu faço com que as ligações da proteína, lembra da proteína? Que eu tenho ligações de sulfeto, de hidrogênio, eu faço com que essas ligações se quebrem. E se eu quebro essas ligações, eu vou perder a forma. Vou transformá-la, por exemplo, uma dupla em uma alfa-hélice ou numa estrutura primária, tudo bem? E aí se eu perco a forma, eu perco a função, tá bom? É isso. Para esse gráfico aqui de temperatura. Então tem uma temperatura ótima, que é esse pico aqui, tá bom? É isso que esse pico representa. Bom, eu tenho outro gráfico que é o nosso gráfico de velocidade por pH, tá bom? Então, eu tenho enzimas que têm pHs ótimos diferentes. Por exemplo, a pepsina no nosso estômago tem um pH ótimo lá pelo 2, 2,5, tá bom? Que é um pH ácido, tá? Enquanto tenho proteínas que têm pH ótimo em meios básicos, em meios neutros, tudo bem? Por exemplo, a boca, lá eu tenho a amilase, tá? Que é uma enzima e é uma proteína também. Ela é a enzima que quebra o amido, tá bom? Um dos primeiros processos da nossa digestão, tudo bem? Então, ela é neutra, por exemplo, que a nossa boca ela é neutra. Mas aquelas boquinhas ácidas por aí, né, com mau hálito, ela normalmente é para estar neutra, tá? E eu tenho proteínas que têm o pH ótimo em meios básicos, tudo bem? De enzima foi isso, tá bom? Carboidratos, então. Todo carboidrato ele vai ser formado por uma polihidroxicetona ou um polihidroxaldeído. Que merda é essa, Felipe? Bom, vamos lembrar do que é um grupo cetona e um grupo aldeído, tá bom? O que é um grupo cetona? Quando eu tenho a minha carbonila, eu não tenho minha carbonila nas extremidades da molécula, tá bom? Então aí eu vou ter um carboidrato de polihidroxicetona, tudo bem? Porque eu tenho um grupamento cetona nele. E quando eu vou ter um polihidroxialdeído? Quando eu tiver um grupamento aldeído, quando eu tiver uma ligação de H, só H, tá bom? O meu C dupla O, tudo bem? Então quando o meu dupla O estiver na ponta, tudo certo? Bom, porém, normalmente o carboidrato ele vai se encontrar numa fórmula fechada. Lembra que a gente viu a desoxirribose, por exemplo, que ela tá fechadinha lá, tá? No nucleotídeo. Na verdade, pro outro lado. Né? Essa ligação, ela é aqui. A gente desculpa, ela não tem esse bracinho aqui não. Tá bom? Então ela é mais estável por isso. Tá? A principal função do carboidrato é a energética. Então eu vou formar ATP, tá? Pelo ciclo de Krebs eu vou formar o meu ATP, tá? Pelo ciclo de Krebs não, pela minha respiração celular, que envolve o ciclo de Krebs também. Então, a primeira glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória de elétrons, tá? Estrutural, por exemplo, como a celulose, tá? Que forma, por exemplo, as árvores, tudo bem? Ela é um carboidrato grande. Tá? De reserva eu tenho o amido, que é uma junção de inúmeros números monossacarídeos, que é
o princípio do carboidrato, tá bom? E aí o amido é a minha reserva energética vegetal. Tudo bem? Sempre que tem perguntas que falam sobre isso, tá? Perguntando. Por exemplo, eu quero achar carboidratos e aonde eu vou achar esse carboidrato no tecido vegetal? Sempre em amido, tudo bem? E o glicogênio? E aí, peraí, gente. Não onde esse amido vai ficar extremamente concentrado? No caule, tá? E nas raízes, tá? Da planta, normalmente. Tudo bem? Já o glicogênio é a minha reserva energética animal. É daqui que o meu glucagon vai tirar a glicose que está faltando para mandar para o sangue. Tudo bem? Tá? O glicogênio fica principalmente armazenado nos músculos, tá bom? E no fígado, tá? E ele serve para isso, para eu poder, quando meu organismo estiver com falta de glicose, eu vou lá e pego esse glicogênio, quebro em glicose e aí eu consigo usar, tá bom? Bom, eu tenho a sinalização, por exemplo, meu sistema AB0, tá bom? Que é o sistema do sangue, tá? Eu tenho o sangue, por exemplo, tipo A, tipo B, tipo O, que a gente chama de tipo 0. Então o A sempre vai ser anti-B, o B anti-A, tá? E o 0 não é anti os dois, nenhum dos dois, tá? Porque ele não tem nenhum carboidrato de sinalização. Enquanto o A tem de sinalização de A, e o B tem de sinalização de B, tudo bem? Assim. E aí o B não deixa incorporar o A. Tudo bem? Na verdade, a gente tem um nome para esses carboidratos de... a gente não vou lembrar, mas ele vai ser anti-B. Tudo bem? Não sei o que lá, anti-B. A, não sei o que lá, anti-A. Tudo bem? Eu vou lembrar, que esses termos eu não lembro agora, que eu tô fazendo rapidão isso aqui. Tá? Bom, anticoagulante, que é, por exemplo, aí para... Gente, risca isso aqui. Tá? Isso aqui tá errado. Eu esqueci de tirar do slide. Bom, os monossacarídeos, tá? Então eles vão ser os meus sacarídeos os meus açúcares, tá? Os carboidratos são os meus hidratos de carbono. Ou seja, eu tenho água, hidrato de carbono. Eu tenho água, então eu tenho H, O e eu tenho carbono. Tudo bem? Então essa aqui é a minha fórmula estrutural, mais ou menos assim, do carboidrato, tá bom? Então aqui, ó, tá até aqui, ó, pra vocês, tá bom? Aqui vai ser N também. E aqui Z, que é outro número, tudo bem? Bom, os meus monossacarídeos são compostos de 3 a 7 carbonos. Como eles são chamados? Trioses, tetroses, pentoses, hexoses e heptoses, tudo bem? O sufixo ose normalmente vai falar sobre carboidrato, assim como o prefixo ina fala sobre proteína, tá bom? E o ase, não ose, ina, meu prefixo ase vai falar sobre enzima, tudo bem? Bom, os monossacarídeos são solúveis em água, tudo bem? Porque a cadeia deles é pequena, então eles são hidrofílicos, tá? Eles ainda são doces, por exemplo, a glicose que tem lá no mel, tá? E eles não sofrem hidrólise, porque eles não tem ligação glicosídica, que são ligações entre monossacarídeos, porque eles são o quê? Um monossacarídeo, tudo bem? Bom, já os oligosacarídeos são a junção de monossacarídeos. Quantos monossacarídeos? De 2 a 10, tudo bem? Eles ainda são solúveis em água, tá? Eles são doces, mas eles já sofrem hidrose. Por quê? Eu tenho uma ligação entre monossacarídeos. A gente vai ver essa ligação daqui. E por que eles sofrem hidrólise? Se eu colocar água neles, o que vai acontecer? O que significa hidrólise? Lise significa quebra, hidro, água. Então eu sofro quebra se eu tacar água, tudo bem? Então os oligosacarídeos, se eu colocar água neles, eles vão se quebrar em monossacarídeos, tudo bem? Bom, os principais deles que a gente tem que lembrar para o vestibular é glicose mais glicose, que eu vou gerar maltose. Por exemplo, cerveja tem muita maltose, tudo bem? A glicose mais a galactose, que aí gera a lactose, lá o meu leitinho. Ficou estranho isso aí. Leite,
a glicose mais a frutose, a sacarose, tá? Gerando a sacarose, que é o nosso açúcar comum, aquele açúcar refinado que a gente usa em casa. Tá? E por fim eu tenho os meus polissacarídeos, que são mais de 10 monossacarídeos juntos. Eles já vão ser insolúveis em água, sofrem hidrólise e eles podem apresentar átomos de nitrogênio, tem uns negócios que eu não corrigi no slide, enxofre na sua composição, tudo bem? Bom, a minha ligação glicosídica, ela então vai ocorrer entre os monossacarídeos, por exemplo, galactose e glicose. E o que vai ser? Ela é uma reação de desidratação também. Então eu vou perder água. Ou seja, eu vou ligar isso aqui. Certo? HOH. Tudo bem? Então ela vai perder água. E o que quer dizer isso? Se quando eu tiro água ela se junta, quando eu coloco água, ela separa, tudo bem? Então, um dos meios de eu separar esses oligosacarídeos, aqui no caso, que seria galactose mais glicose da lactose. Então, o jeito de eu separar a lactose em monossacarídeos é eu colocar água, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre os lipídios e a importância deles, tá bom? Bom, primeira coisa, os lipídios são apolares, eles são hidrofóbicos, tá? Ou seja, eles são insolúveis em água. Tá? Os lipídios, normalmente, eles são ácidos graxos mais poliálcoos. Tá bom? Tá? Então, eles têm as classificações. Por exemplo, eu tenho o lipídio simples, que ele vai ser formado só de carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? Os lipídios compostos, em contraponto a esse, tem outros elementos. Tá bom? Tem os lipídios precursores, que eles são formados a partir da hidrólise, então quebra pela água de lipídios simples e compostos, e eu tenho os derivados, que são formados só depois das reações metabólicas, tá bom? E aí a gente precisa definir o que? O que é gordura e o que é óleo. A gordura, ela vai ser sempre animal, tudo bem? Lembra de gordura de porco, óleo de soja, tudo bem? Então, a gordura é animal, óleo vegetal. A gordura, ela é saturada. Se ela é saturada, ela é mais estável, por quê? A ligação dupla, que significa insaturado, insaturado é quando eu tenho ligações duplas dentro da molécula. Então, se é saturado, eu não tenho essa ligação dupla. Então, se eu aquecer, por exemplo, é mais difícil de eu desestabilizar essa molécula. Normalmente, a gordura ela vai ser pastosa em temperatura ambiente e o óleo vai ser líquido mesmo, tá bom? Então, aqui tenho a cadeia saturada. Então, no meio da cadeia carbônica, eu não tenho nenhuma insaturação. Tá bom? Enquanto no óleo eu já tenho dentro da minha cadeia carbônica uma insaturação. Tudo bem? É por isso que quando você aquece, o pessoal fala, colocar o óleo, não sei o que lá, e aí é a mesma coisa que gordura. Realmente, é a mesma coisa porque eu vou quebrar essa ligação aqui. Tudo bem? Bom, as principais funções dos lipídios. Então, ela compõe as membranas biológicas, tá? Então, a nossa membrana é uma camada bilipídica, bifosfolipídica, tá? E ela tem a função de permeabilidade celular, tá? Que isso é muito importante pra gente. Ela vai participar da formação de energia, então a formação de ATP, tá? Então, só que ela vai ser a segunda principal. E ela vai formar os corpos cetônicos para que eu possa formar dos corpos cetônicos glicose e formar ATP. Tudo bem? Ela vai ser precursores de hormônios e sais biliares, tá? Tudo bem? Principalmente os esteroides, tá? Bom, ela transporta as vitaminas lipossolúveis, tá? Se é lipo, o que significa lipo? Gordura. Se ela é solúvel, lipossolúvel, ela é solúvel em gordura. E aí essa parte do sangue que eu tenho essa gordura, ela serve para que eu consiga levar essa lipossolúvel, porque essa vitamina vai estar dissolvida nessa gordura do sangue. Tá? Ela vai servir como isolante térmico e físico. Bom, vamos falar um pouquinho de física aqui, ó. Por exemplo, isolante térmico. Já pensou quando a gente coloca a blusa de frio? Por que a gente coloca uma blusa de frio? Ela vai esquentar? Gente, não. O que vai esquentar? O que vai acontecer? A gente vai isolar, tá? Vai impedir que o calor, com essa calor, essa energia de transição que a gente está gerando, saia, tudo bem? Ela vai impedir, vai dificultar essa saída dessa energia de transição que é o calor. E aí é isso que também a gente tem no panículo adiposo.
que é a nossa camada de gordura, e alguns mais espessas, alguns indivíduos como eu um pouco mais espessa, e alguns bem fininha. Então, ela é um isolante térmico, tá bom? E concorda comigo que é muito mais fácil perfurar alguma coisa fininha do que uma coisa muito grossa? Tá? É muito mais fácil, tudo bem? Então ela vai servir como isolante físico. Porque se eu tiver um corte pequeno aqui, e se eu tiver o mesmo corte pequeno aqui, qual que vai, por exemplo, sangrar mais? Aqui, tudo bem? Porque eu não tenho uma camada de gordura, uma camada lipídica tão grande aqui. Bom, como ela é apolar, ela vai impermeabilizar a superfície, tá? E aí vai ser os trabalhos das nossas glândulas sebáceas, tá? E aí, o que essas nossas glândulas sebáceas fazem? As sudoríparas também. Elas jogam esses lipídios para fora e impermeabilizam a nossa pele, tudo bem? E essa impermeabilização faz com que nós não perdamos água, tá? Então não desidrata a nossa pele, tá bom? Esses lipídios vão atuar na coagulação sanguínea, tá? Hormonal e na termogênese, então na criação de calor, de temperatura, tudo bem? Na regulação do nosso corpo de temperatura. Bom, agora a gente tem que falar de dois lipídios muito importantes, que é o LDL e o HDL, que eles vão servir como hormônios. O que o LDL faz? O LDL, ele transporta o colesterol, tá? Que é outro tipo de lipídio, do fígado para os tecidos. Por isso que o pessoal fala que ele é... Pera. Ele é... O LDL, então o que ele vai fazer? Ele vai pegar quando... Quem esquece que eu escrevi aqui embaixo, tudo bem? O LDL, ele é o colesterol mau, tá? E aí eu vou pegar o... Bom, eles vão... Um vai pegar... Eu vou conferir aqui pra vocês qual que é, que eu também esqueci. Então, o LDL vai ser o meu mal, tá? Então, ele vai pegar o quê? Dos tecidos, ou ele vai pegar os lipídios que foram armazenados nos tecidos e vai mandar para a corrente sanguínea pro fígado, tudo bem? Ou para a corrente sanguínea. Então, o que vai acontecer? Eu posso gerar, se eu tiver muito lipídio, eu vou ter muito HDL, eu vou ter muito lipídio na corrente sanguínea. Aí eu vou dificultar a coagulação, posso ter o entupimento de vaso, uma aterosclerose de vaso arterial, por exemplo, e aí eu posso gerar um infarto por causa disso, tá? E o HDL ele faz o contrário. Então, enquanto o LDL ele transporta o colesterol do fígado para o tecido, o HDL ele transporta o excesso de colesterol que tem no sangue para o fígado, então ele armazena. Enquanto esse aqui pega para usar, esse aqui armazena, tudo bem? Desculpa a confusão. Isso aqui tá certo, tá, gente? Tá escrito. Eu que tô louco mesmo. Bom, eu tenho tipos de lipídios, então eu tenho os ácidos graxos, eu tenho os gliceróis, glicerofosfolipídios, os esfingolipídios, os esteróides, as lipoproteínas, tá? O HDL e o LDL, tá bom? Que são lipoproteínas também, tá? Por exemplo, o que a gente precisa de falar sobre os lipídios? É o nosso transporte de lipídios, que é muito importante. O lipídio, normalmente, é uma molécula grande. Por exemplo, os trigliceróis, eles são formados de 3 moléculas de ácido graxo, mais uma molécula de um poliálcool. E aí o que acontece? É uma molécula muito grande para entrar na célula, para ser absorvido também para o sangue. Então, o que acontece? Os meus quilomicrons, que estão lá no meu intestino, na hora de captar esse lipídio, vão lá, quebram o lipídio, na verdade, lipase, eles produzem lipase, e a lipase vai lá, quebra o meu lipídio em 3 ácidos graxos mais álcools, tá bom? E aí esses 3 ácidos graxos mais álcools vão ser levados para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea eles formam de novo os trigliceróis, tudo bem, dentro do quilomicron. Chegando na porta da célula, eles se quebram de novo pela lipase, e aí dentro da célula eles formam de novo,
tudo bem? Tudo, eles se quebram para entrar, tudo bem? Só isso mesmo. Bom, as vitaminas, elas vão atuar como coenzimas, tudo bem? É cofator e coenzima, tudo bem? Aquele negócio que eu falei pra vocês que eu não tava lembrando lá em enzimas, tá bom, gente? Então, as vitaminas, elas vão atuar como coenzimas e normalmente os sais como cofatores, tudo bem? Então, eu tenho classificação de proteínas como lipossolúveis e hidrossolúveis, tá? As lipossolúveis, então, elas vão se dissolver em lipídios, então elas vão ser apolares. E as hidrossolúveis, polares, se dissolvem em água. Bom, guarda pra mim o seguinte. As lipossolúveis, você precisa saber de cabeça as lipossolúveis. As lipossolúveis é A, D, E e K. Se eu tiver uma avitaminose, ou seja, se eu não tiver vitamina suficiente da A, o que vai acontecer? Eu vou ter a cegueira noturna, tudo bem? Se eu tiver uma vitaminose de D, eu vou ter um raquidismo. A gente fala raquidismo para poder lembrar, mas é raquitismo, tá bom? O E, esterilidade, tudo bem? Esterilidade. O K, vai ter problema na coagulação. Gente, pelo amor de Deus, coagulação se escreve com C, hein? É só para lembrar. E as hidrossolúveis, tá? Elas são o complexo B e a vitamina C, tudo bem? Bom, uma vitaminose da vitamina C, ó, vamos lá. Eu vou ter o escorbuto, que tinha muito nos navios, porque eles não consumiam muita vitamina C, que é a vitamina que vem do ácido cítrico também, tá? Das frutas cítricas, tá bom? E eles não, e é um problema que dá na boca e tal, tá? E aí as vitaminas do complexo B, tudo bem? Por exemplo, ela pode dar uma vitamina chamada beriberi, inflamações de língua, anemias, tudo bem? É isso, gente. Bom, outra coisa. A vitamina D, ela vai atuar como fixadora de cálcio, tudo bem? Enquanto a vitamina C, ela vai fixar ferro. Então, se eu tiver também falta de vitamina C, o que vai acontecer? Eu posso levar também, se for um grau muito exacerbado, eu posso gerar um problema com anemia, tá? Ferroprívica, tudo bem? Bom, os sais minerais, tá bom? Então, os sais minerais eles vão ser ativadores enzimáticos, os meus cofatores, tá bom? Eles podem controlar o pH, por exemplo, tornar uma solução básica ou uma solução neutra ou mesmo ácida, tudo bem? Ele vai atuar no equilíbrio hídrico. Lembra quando a gente fala sobre... A gente ainda vai falar sobre osmose aqui, mas sempre tem um meio hiperconcentrado e um meio hipoconcentrado. E como eu disse para vocês nas regras universais, né, desse nosso mundo, se elas são universais, elas seguem sempre. Então, sempre o hipo e o hiper, eles sempre tendem à estabilidade. Então, o que vai acontecer? Se ele é hiper aqui e o hipo tem muito solvente, esse solvente vai passar para o hiper, para que ele fique iso. E esse hipo, como vai diminuir o volume, e normalmente a gente coloca, por exemplo, concentração por massa por volume, tá bom? Nesse caso, vai ter um menor volume, eu tenho uma maior concentração, tá? Porque eles são, por exemplo, ó, concentração, a gente está falando sobre química um pouquinho, tá? Então, se eu tenho massa por volume e eu diminuo meu volume, como eles são diretamente proporcionais, eu diminuo a minha concentração. Ou inversamente proporcionais, eu aumento a minha... Desculpa, gente. O doido. Eu aumento a minha concentração. Tudo bem? Bom, vamos falar dos primeiros. O sal de potássio, tá? Então, são sais minerais que eles vão se apresentar, por exemplo, em Na+, e o potássio K+, tudo bem? Então, eles vão atuar no impulso nervoso, na bomba de sal de potássio, tá? Eles vão carregar o impulso nervoso por todo o neurônio, tá? Eles vão participar da síntese de proteínas e da respiração celular também, tudo bem? Bom, o cálcio, tá? E o cálcio, ele vai se ligar na tropomiosina, tá? Lá no ciclo C da tropomiosina, para se ligar no filamento grosso, que é a miosina, tá? Na cabeça da actina, para eu conseguir ter uma contração muscular. Isso aqui que eu falei, tipo, é o processo de contração muscular que a gente tiver curiosidade de dar uma olhada, tá?
mas isso não cai muito no vestibular, tá? Na verdade não cai no vestibular, isso é mais nível universidade, tá? Eu tenho atuação na coagulação sanguínea e eu tenho a constituição de ossos, tá? Então raquitismo e a osteoporose se eu tiver uma falta desse cálcio. Lembra que eu falei que esse cálcio, lembra de raquidismo? Então o que absorve o cálcio? Vitamina D, ajuda na absorção de cálcio, tá? Ele vai atuar como cofator da enzima de absorção de cálcio, tudo bem? E se eu não tiver, eu tenho raquitismo e osteoporose, tudo bem? Bom, se eu não tiver ferro, tudo bem? Onde meu ferro é usado? Na hemoglobina, lá nos meus... a hemoglobina é uma proteína quaternária, tudo bem? Então, tem 4 proteínas terciárias, tá bom? Ligadas. Em cada grupo desse, eu vou ter um ferro mais 2, para eu conseguir gerar o meu grupo M, que é o meu grupo que consegue carregar o oxigênio, tudo bem? E se eu não tiver esse grupo M, o que acontece? Eu tenho anemia, porque eu não vou conseguir carregar o oxigênio, tudo bem? E aí eu vou ter, lá na respiração celular, eu também tenho citocromo, e aí esse citocromo vai precisar de ferro também para poder ser catalisado, tudo bem? As reações. O iodo, ele vai regular o funcionamento da nossa tireoide, tá bom? Então, uma vitaminose, quando me falta esse sal, o que acontece? Eu tenho bócio, que é a inflamação dessa glândula, tá? Que é a tireoide, formando bócio. E essa alteração a gente vai chamar dela, ela pode ser também um hipotireoidismo, pouco produzindo os hormônios tireoídicos, ou um hipertireoidismo, produzindo muito hormônio tireoídico. Tudo bem? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do fósforo. Tá? Os fósforos, ele é constituído do ATP, tudo bem? Por quê? O fósforo está o que é isso aqui? ATP, adenosina trifosfato, que é a nossa moedinha energética da célula. Então, nos fosfatos eu tenho muito fósforo. Tá? No meu DNA eu tenho muito fósforo, no meu RNA também. Tudo bem? Nos meus fosfolipídios, que constituem a minha parede celular. Minha membrana celular. Parede celular, célula vegetal e procarionte, célula procarionte. Tudo bem? E pH, também ele pode regular pH. Bom, o nitrogênio, que ele vai atuar nas bases nitrogenadas, por exemplo, aqui eu tenho a adenina, tá, para formar o ATP. No DNA e no RNA a gente tem as bases nitrogenadas, como a gente viu hoje. E na proteína, tá? Lembra que a gente tem um grupamento amino na proteína. Bom, o flúor, que ele vai atuar no esmalte dentário. E aí, se eu não tenho tanto flúor, eu tenho o quê? Uma menor resistência dos nossos dentes, que é isso que o esmalte confere pra gente, resistência. E aí, onde tem o flúor? Onde eu consumo flúor? Hoje em dia tem flúor na pasta de dente e na água, tudo bem? Inclusive, tem algumas estações de tratamento que pararam de fazer a fluoretação, que é a adição de flúor na água, porque a gente já consome a quantidade suficiente na pasta de dente, tudo bem? E o excesso de flúor, ele vai gerar pra gente a fluorose, tá bom? Que é umas manchinhas no dente e tal, tudo bem? Magnésio, ele vai atuar vai ajudar a atuar como enzima para clorofila. Então, ela vai atuar no processo da clorofila receber energia solar, tudo bem? Para ela capturar essa energia solar. E ela vai ser outro cofator de outras várias enzimas, tá bom? O cloro, que ele vai atuar no pH. Então, se ele atua no pH, ele vai ajudar na digestão, tudo bem? Então, ele é extremamente importante para isso. Então, bom, gente, tudo bem até aqui? Então, vamos fazer os exercícios agora para a gente poder fixar essa parte, tudo bem? Bom, vamos lá, Enem 2017. A reação de cadeia polimerase, PCR, na sigla de inglês, é uma técnica de biologia molecular que permite a replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu da década de 1980 e permitiu avanços científicos em todas as áreas. Blá, 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 blá. A dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio, beleza? A gente sabe disso. Duas entre adenina e timina, então A se liga 2 vezes com T, por ligações de hidrogênio. E a guanina se liga 3 vezes com a citosina, tudo bem? Que é o que está dizendo aqui. A dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada, tá? Então, desenrolada aqui, no caso. Pelo aumento da temperatura. Quando são desfeitas as ligações de hidrogênio entre essas bases nitrogenadas. Tudo bem? Então, o que ela está falando?
quanto menos ligações de hidrogênio eu tiver, mais rápido vai ser. Porque eu preciso desnaturar. E ela que é a molécula que eu vou desnaturar mais rápido. Quantas ligações eu tenho entre G e C? 3. Quantas eu tenho entre A e T? 2. Então, a molécula que tiver mais A e T, certo? É a que vai desnaturar mais rápido. Tudo bem? Então aqui, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, C com G e 2T com A. Então, vamos guardar isso aqui. 2, 4, 5 com 3. Já aumentou, já ficou melhor, né? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5T com A, ou 6T com A e 2C com G. Essa aqui foi a melhor até agora. Tudo bem? 6. Aqui já tem. Aqui, 3. E aqui, 3. Ou seja, qual que é a minha molécula que vai desnaturar mais rápido? Essa aqui. Tudo bem? Próxima questão. Atualmente, uma dieta de séries alimentares tem sido divulgada com mais... gente, eu vou simplificar essa questão aqui para vocês. Tá? Ela está perguntando a fonte exata de carboidrato, um ácido graxo insaturado e uma proteína. O que corresponde a isso, tá? Qual a dieta que corresponde a isso, tá bom? Azeite de oliva, a gente sabe que azeite é um óleo. E o óleo é um carboidrato? Não, o óleo é um lipídio. Então, ácido graxo insaturado. Então, a gente vai falar sobre o azeite de oliva, tá aqui. E como só tem azeite de oliva aqui, a gente já sabe que é o número 4. Tudo bem? Mas vamos conferir. O mel ele é o quê? Doce. Então, eu vou ter carboidrato. Então, tá certo aqui. E a proteína? Qual que é? Os músculos têm muita proteína. Ele é constituído de actina, miosina, tropomiosina, tudo bem? São todas proteínas. Então, o músculo é muito proteico. E o que é a carne das aves? Nada mais é do que o músculo, tudo bem? Então, ou seja, a 4 está correta. Bom, aqui está falando sobre a replicação do DNA. Ele está perguntando se ela é conservativa, semi-conservativa e quais os resultados disso. Então, vamos ler aqui. A replicação do DNA ela é conservativa, isto é, a fita dupla da filha é recém-sintetizada e o filamento parental é conservado. A replicação do DNA é conservativa? Não, ela é semi-conservativa. Tudo bem? Porque de uma fita mãe eu gero 2. Tudo bem? Aí uma fita é a minha fita molde e uma fita que é a minha parental, né, no caso, e uma fita recém-sintetizada. Então aqui, a replicação do DNA é dispersiva? Não. É conservativa? Não. Ela é semi-conservativa? Até aqui tudo certo. Isto é, as fitas filhas consistem de uma fita parental, até aqui tudo bem, e uma fita recém-sintetizada? Correto. Tudo bem? Vamos ver a última. A replicação é semi-conservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita molde, até aqui tudo bem, e uma fita codificadora. Não, ela não é codificadora, ao pelo contrário, ela é decodificadora. Tudo bem? Ela é sintetizada na hora. Tudo bem? Recém-sintetizada. Questão 3. Tudo bem? Então, resposta Czinho. Vamos para 4. A 4, o texto fala que o meu total de purinas é igual, e o total de pirimidinas na molécula de DNA é igual. Então, na dupla fita, eu tenho, considerando a dupla fita inteira, o meu número de purinas é igual ao meu grupo de... então, no caso, adenina mais guanina, tá? E o total de pirimidina C mais T. Vamos lá. Trabalhou esse conceito em sala de aula, apresentou como exemplo uma fita simples de 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. Se ela é DNA, ela não é fita simples, é dupla. Então ele já pediu pra gente descobrir como que é a outra. Se eu tenho 20 adeninas, eu vou ter 20 timinas. Tudo bem? Certo? Se eu tenho 25 timinas, aqui embaixo eu vou ter 25 adeninas. Tudo bem? Oh, Deus. Se eu tenho 30 guaninas, eu tenho 30 citosinas. Se eu tenho 25 citosinas, eu tenho 25 guaninas. Tudo bem? Uma dica aqui. Como ele falou que A mais G, tá, é o total de purinas, e aí de cada uma, né, no caso, A mais G é igual ao total de A mais G é o total de G. Então, o que vai acontecer? De G da molécula inteira. Então, o A de uma das fitas mais o G da mesma fita que eu peguei o A,
tudo bem? É igual o G total, por exemplo, ou o A total, tudo bem? Então, por exemplo, quantas adeninas eu tenho nessa molécula? Eu tenho 20 mais 25. Então eu nem precisava de fazer esse pareamento, porque eu sei que eu tenho 20 adeninas e 25 timinas, ou seja, 45 bases purinas. Então eu tenho 45 adenina e 45 timina. Então vamos lá. Então eu já tenho 45 adenina e 45 timina. Tudo bem? E aí que eu tenho 30 guaninas e 25 citosinas. Então eu tenho 55 guaninas e 55 citosinas. Ou seja, 30 guaninas mais 25 guaninas é igual a 55. 30 citosinas mais 25 citosinas, 55 também. Ou seja, a resposta Czinho. E a última questão aqui, ele está falando que a mioglobina, ela é a proteína que vai levar o sangue, vai distribuir o sangue pelo tecido muscular, tudo bem? Ela vai pegar o sangue no vaso e vai distribuir no tecido secular, enquanto a hemoglobina vai ser a que leva pelos vasos sanguíneos, tudo bem? De que forma a oxigenação dos tecidos será afetada em indivíduos sem o gene. Então, se eu não produzo mioglobina, como que vai afetar? Se eu só levo, o que acontece? Se a mioglobina ela é responsável por levar o sangue dos vasos sanguíneos para dentro dos músculos, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter uma menor transferência de oxigênio para os músculos. Então, vamos lá. A concentração de oxigênio no sangue diminuirá? Não tem nada a ver, porque aí é hemoglobina. A capacidade de produção de hemoglobina diminuirá? Também não tem nada a ver. Distribuição, porque quem produz hemoglobina é a síntese proteica, tudo bem? Distribuição do oxigênio por todo o organismo será homogênea? Será homogênea? Não, será heterogênea, porque eu vou ter mais oxigênio nos tecidos que são alimentados por hemoglobina e não vou ter nada com a mioglobina, tudo bem? Então essa aqui também está errada. A transferência do oxigênio do sangue para o tecido muscular será prejudicada? Será prejudicada. Por quê? Porque se a mioglobina é responsável por transferir o oxigênio do sangue para o tecido muscular e eu não tenho mioglobina, é isso que vai acontecer, eu vou prejudicar essa transferência. A hemoglobina no tecido muscular apresentará maior afinidade que a presença do sangue? Não. Tudo bem? Nada a ver. E assim a gente encerra a aula de hoje, gente, tá? Qualquer dúvida, vocês me mandem, tá? Eu vou arrumar os errinhos de novo e vou mandar pra vocês o slide, tudo bem? Muito obrigado pra vocês, tá? E até a próxima aula.